Figuras de linguagem são os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Dando continuidade ao nosso aprendizado sobre o tema, hoje vamos conhecer como são classificadas as figuras de linguagem. O professor vai trazer, então, todas as informações para a gente a respeito desse assunto. Professor Rômulo, olha só. Bom dia, Wilker. Bom dia, espectador da TV Pai Eterno. Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre figuras de linguagem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como elas se classificam. Há várias formas de classificar as figuras de linguagem. Aqui eu trouxe a classificação de Faraco e ele diz que as figuras de linguagem se classificam em figuras de palavras, figuras de sintaxe ou construção e figuras de pensamento. No caso das figuras de palavras, as palavras são substituídas por outras que não têm aparentemente nada a ver com elas. É como no exemplo de ontem, quando nós falamos o verso de Pessoa, né? Gira a entreter a razão. Ele falando do coração, dizendo que o coração gira, ao invés de dizer que o coração bate. Um outro exemplo, Aníbal já tinha ido às raízes de sua vida. Então você vê que a palavra raízes não está no seu sentido literal, uma vez que o que tem raízes são os vegetais, né, as plantas. Né, os seres humanos não têm raízes e a história não tem raiz do ponto de vista literal. Mas no ponto de vista figurado, não há dificuldade nenhuma em entender quando se diz aqui, quando Paulo Mendes Campos diz que Aníbal já tinha ido às raízes de sua vida, ou seja, ele já tinha buscado as suas origens, suas raízes, seus ancestrais. No segundo caso, nós temos figuras de linguagem de construção ou de sintaxe. A ordem da frase em português é sujeito, verbo, objeto. Quando se inverte essa ordem, se criam figuras de linguagem, mas aqui nós temos um exemplo de inversão, que é dado por Olavo Bilac. Né? A ordem da frase portuguesa seria: o vento curva os bambuais. Mas Olavo Bilac, nos seus poemas, vai dizer: curva os bambuais o vento. Ou seja, ele inverte a ordem da construção. Detalhe, quando se inverte a ordem da frase, não se usa vírgula para isso. Na terceira forma, nós temos as figuras de pensamento. Dependem do contexto e que se caracterizam pelo sentido linguístico se opor ao sentido pretendido pelo falante, né, ou pelo escritor. Quando você, então, por exemplo, cria uma ironia e diz o contrário do que você pretendia dizer. Né? A ironia é basicamente isso. Você dizer o contrário do que você pretendia dizer. Né? Então você quer fazer, né, uma brincadeira com alguém, né? Você quer brincar com um amigo seu, né? E ele pergunta: minha camisa está bonita? E você diz: nossa, você está muito bem vestido. E aí, no contexto, ele poderá perceber que você quis dizer o contrário do que, na verdade, você disse. Linguisticamente, você disse uma coisa, quando você quer significar outra totalmente oposta. Essa é uma das classificações que nós podemos encontrar das figuras de linguagem. Há outras, né? Mas amanhã nós voltamos com mais dicas sobre figuras de linguagem. Um abraço e bom dia para todos. Abraço, até amanhã então, né, professor? Marina, o professor traz ali a informação direitinho, explica ali nos detalhes, mas é um assunto complexo, viu? Não é todo mundo que entende, não. E eu me lembrei muito, Wilker, naquelas provas de interpretação de texto, né? Quando colocavam aqueles poemas ali, ou um texto muito figurado, né? E que a gente lia e fala, gente, o que esse autor quis dizer com essas palavras, né? Porque cada pessoa pode interpretar de uma maneira também, tem muito isso, né? Essa questão das figuras de linguagem. A ironia, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe bem se é uma ironia, se a pessoa está sendo sincera. É complicado, não é um assunto muito simples, não.
Pois é, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos aqui, né? Acho que é muita prática, né, Marina? Muito exercício. A gente vai lendo, relendo, aí a gente vai entendendo um pouco melhor. Mas que é fácil, isso não é não, viu, gente?